Quem nunca passou pela sensação de ver o seu filho se jogando no chão, gritando, esperneando na frente dos outros, num lugar público, ou mesmo em casa, e não pensou sinceramente, meu Deus, que criança birrenta, por que ele não para de fazer birra por nada? Né? Quantas vezes a gente já não fez essa pergunta para nós mesmos? Mas você sabia que muitas vezes o comportamento inadequado do seu filho pode não ser birra? Meu nome é Mariane, eu sou médica neuropediatra e a gente vai falar um pouquinho sobre neurodesenvolvimento. As crianças se desregulam com facilidade, eles têm uma intensidade emocional muito maior e eles têm uma dificuldade maior de lidar com as emoções. A parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso controle inibitório, que segura a gente no tamanho das nossas reações, está longe de estar desenvolvida nas crianças. E lá por volta dos 2 anos de idade, eles descobrem que eles têm as suas próprias vontades e eles querem as coisas do jeito deles. E como eles não conseguem inibir esse cérebro cheio de emoções explodindo, eles fazem todo esse comportamento que a gente chama de disruptivo. Mas isso é normal no desenvolvimento da criança. Então, entender que isso faz parte do seu desenvolvimento é muito saudável. Lógico que nem sempre a gente tem a paciência adequada para lidar com isso. Mas o que eu queria falar aqui é que, na verdade, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo é birra, nem tudo só é um comportamento desregulado porque a criança quer alguma coisa que ela não pode fazer. Às vezes, esse comportamento desregulado pode ser muito mais intenso que o normal. E ele pode sim ser sinal de que alguma coisa está um pouco diferente no seu desenvolvimento como um todo. Crianças com autismo, por exemplo, com transtorno do espectro autista, têm desproporções nos seus comportamentos muito maiores do que as crianças com desenvolvimento típico. Muitas vezes esses comportamentos são muito mais intensos, às vezes elas se agridem, se machucam, machucam as outras pessoas e demora muito mais tempo para que isso passe. Então, quando você percebe que sua criança está muito mais desregulada do que ela deveria estar por uma situação normal, isso pode ser um sinal de alerta. A gente também tem que pensar que às vezes esse comportamento totalmente inadequado pode ser alteração da parte sensorial. Então ela está muito sobrecarregada por muitos estímulos sensoriais e aquilo está deixando ela muito mais irritada do que o habitual. Outra coisa que a gente tem que lembrar, crianças com atraso de linguagem, elas podem ter também uns comportamentos um pouco mais exacerbados, porque elas não têm a forma de se comunicar de outra maneira, né? Então é muito comum os pais que têm crianças com atraso de desenvolvimento de linguagem trazerem seus filhos porque fazem birras muito descomunais, pensando na possibilidade do autismo. Mas na verdade a gente tem que entender que se uma criança de 2 anos e meio, 3, ela não fala nada, a única forma que ela tem de mostrar o seu descontentamento é gritando, chorando, se jogando. Então isso tende a melhorar conforme a fala vai melhorando. Tende a evoluir melhor quando a criança vai se comunicando de outras maneiras e você vai entendendo o que ela quer. Porque imagina, a criança quer comer determinado alimento que está fora do alcance, que ela não consegue te mostrar, ela não consegue nomear e te dizer porque ela não tem repertório verbal. Então ela vai chorar com mais frequência, né? Ela vai chorar com mais facilidade do que a criança que fala, não, mamãe, eu quero comer tal coisa, e ela consegue se expressar. Então isso também acontece nas crianças com atraso de linguagem de uma intensidade um pouco maior. E a outra situação que a gente tem que pensar também são nas crianças com altas habilidades. Então, crianças com altas habilidades de superdotação têm uma inteligência um pouco acima da média e tem outras características emocionais também. Uma das características que elas apresentam é uma intensidade emocional muito maior. Então, elas são, às vezes, muito mais dramáticas, muito mais intensas, elas sofrem e sentem as coisas com muito mais intensidade. Então, às vezes, pequenas coisas que para outras crianças não são tão importantes e significativas para elas, aquilo tem um tamanho descomunal. E às vezes esses comportamentos também acontecem de uma maneira muito acentuada e intensa, e muitas vezes confundem com outros transtornos de desenvolvimento. Então, se você quer saber mais sobre neurodesenvolvimento, segue aqui que a gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso daqui para frente. Espero que essas informações tenham te ajudado. Esse é um espaço para falar sobre neurodesenvolvimento e se você quer saber um pouco mais, venha conhecer também os cursos disponíveis na Neurotrilhar. Tem um curso maravilhoso chamado Fantástico Mundo do Neurodesenvolvimento que já está no ar e ele fala muito conteúdo sobre neurodesenvolvimento de crianças de 0 a 2 anos de idade. Se você quer aprender a estimular o seu filho, vem que são mais de 4 horas e meia de conteúdo gravado para que você possa fazer tudo que está ao seu alcance na estimulação da sua criança. Sejam sempre bem-vindos.